estou trabalhando para o Senhor. E aí? Tenho certeza que Jesus vai pagar para você. Então, olha só: câmera, transmissão, foto, para fazer stories, data show, áudio, e também nos outros departamentos da igreja. Fala com a Ieda que ela vai te direcionar, tá bom? Em nome de Jesus. Aplauda Jesus pela vida do nosso pastorzão. Trazer a palavra agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Que bom estarmos juntos mais um domingo na casa de Deus, né? Um privilégio podermos estar em família, adorando ao Senhor, engrandecendo o seu nome, comunhão com os irmãos, servindo a igreja de Cristo e também sermos edificados pela palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Hoje é uma noite, tem muita coisa para acontecer. Eu vou pregar pouco tempo, que além da ceia, nós realizaremos a nossa assembleia extraordinária, tá? Então eu não vou tomar muito tempo, prometo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 42. Glória a Deus. Enquanto você procura a mensagem de hoje, ela é uma mensagem, como nós temos dito, intencional. Ela está vinculada ao projeto Christian Group, que é a igreja nas casas, a igreja caseira, a igreja nos lares. E isso não é uma invenção da comunhão rara, nós vamos ver isso na Escritura, na palavra de Deus. Então não é um departamento que nós estamos abrindo, um novo departamento, não. É um modelo de igreja que a gente vai praticar. Não apenas a igreja no templo, na estrutura religiosa, mas a igreja nas casas, tá? Então nós estamos estruturando esse projeto, fazendo a parte de mapeamento. Mês de março agora iniciaremos o treinamento dos líderes, depois a captação dos lares. Lá para acho que abril, no máximo maio, nós iniciaremos o projeto Christian Group. Você pode aplaudir ao Senhor? Ou seja, perto da sua casa haverá uma igreja comunhão rara. Glória a Deus. Vamos à Escritura. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. O tema deve estar aparecendo aqui, os benefícios das reuniões caseiras. Os benefícios das reuniões caseiras. Infelizmente, há um movimento que ele é chamado de igreja orgânica. Não é o movimento dos desigrejados. Esse é um tipo de movimento. Tem um outro movimento também que é praticado no Brasil e em vários lugares do mundo, chamado igreja orgânica. O que esse movimento defende e prega? Ele diz que o único modelo bíblico e legítimo de reunião cristã é o modelo caseiro. Então, o único movimento bíblico e legítimo
é o modelo caseiro, ou seja, há uma crítica acentuada, aguda, contra igrejas que têm reunião ou reuniões em templos, estrutura. Então, o que esse movimento prega? Se você está num lugar congregando que tem uma estrutura como nós temos, um CNPJ, departamentos, ministérios, tesouraria, secretarias, diretoria, regras, líderes, obreiros, organização, hierarquia, esse movimento diz que tudo isso é contrário às Escrituras. Por quê? Porque em Atos dos Apóstolos, e também além de Atos dos Apóstolos, nas epístolas, você vai encontrar os cristãos se reunindo onde? Nas casas, dizem eles. Mas nós acabamos de ler aqui que eles, os cristãos da primeira igreja, conhecido como os cristãos da igreja primitiva do primeiro século, eles se reuniam, no versículo 46, diariamente perseveravam unanimemente no templo e partiam o pão de casa em casa. Então eles frequentavam o templo e tinham também as reuniões nas casas. Aí eu já sei o que talvez alguém que tenha a mente assim, com uma perspicácia teológica, vai pensar. Não, mas aquele não era um templo cristão. Aquele não era um templo evangélico. E é verdade. Aquele era um templo dos judeus, do judaísmo. Então, por que que os cristãos não se reuniam em templos evangélicos ou cristãos? Aí tem uma explicação histórico e política. Porque o cristianismo no primeiro século, ali depois da morte de Jesus, ele não era reconhecido como uma religião oficial pelo Império Romano. Então, se não era uma religião oficial, não podia ter templo. Mesmo assim, eles frequentavam o templo dos judeus e também se reuniam nas casas, porque como eles eram cristãos, seguidores de Cristo, acreditavam em Cristo, na obra de Cristo, então eles davam continuidade à pregação, à vida de igreja nas casas, e também frequentavam o templo do judaísmo. Então, não existe nenhuma condenação bíblica para quem se reúne em um lugar grande, com estrutura, com hierarquia, com organização. Aliás, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Seja aqui ou seja em casa, nós é que somos o templo de Deus. Então a Bíblia não condena a gente se reunir aqui, mas também não condena a gente se reunir em casa. Então qual é o modelo que a Igreja Comunhão Rara vai seguir? Nós vamos continuar nos reunindo aqui como igreja e vamos passar a nos reunir nas nossas casas como igreja, no templo e nas casas, porque esse é um modelo também bíblico, também saudável e tem inúmeros benefícios de a gente ter a igreja na nossa casa, as reuniões caseiras, o culto no lar é muito proveitoso e tem inúmeros benefícios. Então hoje eu vou falar sobre alguns desses benefícios rapidamente, para que o Senhor desperte o nosso coração, desperte a nossa consciência, e em breve, irmãos, a história dessa igreja vai mudar. Sabe por quê? Porque não é possível ter comunhão profunda a gente se encontrando num lugar desse tamanho uma vez por semana. Não é possível a gente cuidar um do outro, nos encontrando uma vez por semana, num templo que acaba, você já vai embora e amanhã tem que trabalhar. Então qual é o objetivo do Christian Group? Cuidado. A comunhão rara não pode ser apenas uma ótima parteira, ela tem que ser uma excelente mãe. Então nós vamos desenvolver pessoas com coração pastoral, paternidade e maternidade, gente que cuida de gente, gente que olha a gente, que tem o coração pastoral, que olha para o próximo, que olha para o irmão, que fortalece, que está junto, que está perto, e isso vai fortalecer demais a nossa igreja. Você crê? Você concorda? Então diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Isto posto, vamos aos benefícios. Primeiro benefício que as reuniões caseiras promovem, desenvolvem, contribuem e ajudam
é a preservação da sã doutrina. O que nós lemos aqui? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, aqui de cima do púlpito, você ouve a sã doutrina? Ouve. A palavra, a pregação do evangelho. Pregadores que têm vindo aqui, passado por aqui, da casa e de fora, têm pregado a palavra, têm pregado o evangelho. Mas há um risco muito grande, porque hoje, além da igreja aqui física, nós temos o que? Os pregadores da internet. Todo mundo que está pregando na internet está pregando errado? Não, eu disse isso? Não. Mas há, como disse Jesus e também os apóstolos, que do meio de nós se levantaria falsos obreiros, falsos pastores, falsos líderes, falsos apóstolos, pregadores que iriam inverter o evangelho, adulterar a palavra de Deus, e que se nós não vigiássemos, isso poderia também, ou poderá também atingir o nosso coração. Então, quando você se reúne numa igreja caseira, numa reunião caseira, qual é o primeiro benefício? A doutrina é preservada. A sã doutrina é preservada, porque ali em grupo vocês vão pregar, ouvir, falar, comentar, dialogar, expor o evangelho, a sã doutrina da palavra de Deus. E aqui está escrito: perseveravam na doutrina dos e a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo, não era uma nova doutrina. O que os apóstolos pregavam? O que eles ouviram de Jesus, o que eles aprenderam com Jesus, o que Jesus os ensinou, eles passaram a replicar. Então, doutrina dos apóstolos é uma nova doutrina diferente da doutrina de Cristo. Doutrina dos apóstolos significa a doutrina de Cristo. Então, eles se reuniam nas casas, para quê? Para falar da doutrina, para pregar a doutrina, para falar do evangelho genuíno, puro e verdadeiro, como escreveu o apóstolo Paulo: ainda que o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, que seja considerado anátema. Então a reunião no lar, na casa, tem o primeiro objetivo, o primeiro benefício é a doutrina ser preservada. Amém? Você sabe o que acontece? Infelizmente, tem gente que aprova uma pregação ou um movimento de igreja se aquilo arrepiou ele. Arrepiou, é de Deus. Cuidado. Tem gente que aprova porque vê o resultado. Ué, se está tendo gente, se está cheio, alguém deduz, logo é de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 7, que pela porta larga muitos entrarão, e pela porta estreita poucos entrarão. Se você só olhar o resultado para legitimar a pregação, provavelmente você será enganado, porque nem tudo que dá resultado Deus aprova. Tem resultados que é porque a porta é larga. Diluição do evangelho, distorção do evangelho, facilitação da doutrina. Não está pregando a escritura, mas está cheio de gente. Por quê? Não é porque Deus está aprovando, é porque está facilitando o caminho. Então eu não aceito algo porque eu me arrepiei, eu não aceito algo porque eu vi que está crescendo, e não aceito algo porque aconteceu um milagre. Não, eu aceito e recebo se está na Bíblia, se está em Cristo, se está nos apóstolos e se está nas Escrituras. O contrário tem que ser rejeitado. Amém? Então, primeiro benefício do Christian Group: nós vamos perseverar na doutrina de Cristo, a palavra de Deus, a doutrina sagrada. A palavra sendo pregada, ministrada e compartilhada. Isso é maravilhoso. Porque, irmãos, às vezes a gente ouve a pregação aqui no domingo à noite. Quando você vai ouvir a pregação de novo? Provavelmente no outro. Eu espero que você seja um cristão que leia a Bíblia durante a semana. Porque esse
preservar, perseverar, preservar a doutrina significa conservar, defender, cuidar, manter, proteger, salvaguardar. Havia continuidade no que eles ouviam. Eles guardavam a palavra, eles se dedicavam à palavra, eles liam a palavra, eles pregavam a palavra, eles compartilhavam a palavra. Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos, é a continuidade. Não é só no culto à noite, também não será apenas no Christian Group que vem para reforçar. É diariamente eu tenho que comer a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra alimenta, a palavra nutre, a palavra limpa, a palavra renova, a palavra sustenta, a palavra dá direção, a palavra ilumina, a palavra capacita, a palavra confronta, a palavra santifica, a palavra liberta, a palavra, aleluia. Por isso que o salmista diz que Deus elevou a sua palavra acima do seu próprio nome. É a palavra de Deus. Então, o primeiro benefício, a doutrina é preservada. Quem deseja preservar a doutrina? Glória a Deus. Aliás, o que significa a doutrina? O significado da palavra doutrina é ensinamento. Então, doutrina é dar, pregar, dialogar e praticar os ensinamentos de Jesus, que foi também o ensino dos apóstolos e que também deve ser o nosso ensino, a nossa pregação e a nossa regra de fé e prática. Nós não queremos ser uma igreja apenas de movimento, nós queremos ser uma igreja bíblica. Ninguém é contra o movimento que vem pelo Espírito, mas qualquer movimento que adultera as Escrituras, ou qualquer movimento sem Bíblia, não é o movimento que o Espírito Santo está fazendo. Porque o Espírito Santo, todo lugar que ele movimenta, toda a vida que ele movimenta, essa pessoa se volta para a palavra, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Segundo benefício. Aí depois da sua casa você vê lá quais são as doutrinas. Quais são os ensinamentos. Por exemplo, vai citar aqui rapidamente. Amor é uma doutrina? Sim ou não? É, o amor de Deus, o amor cristão. O amor não é um dom. Eu não tenho o dom do amor, não. Amor é uma virtude. Quem nasceu de novo e Deus habita nele, ele tem que ter o amor de Deus no seu coração. Perdão é uma doutrina? Sim. Justificação é uma doutrina? Sim. Arrependimento é doutrina? Sim. O amor ao próximo? Doutrina. A encarnação, a morte, a ressurreição de Cristo e o retorno de Cristo são doutrina? Sim. O verbo se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco. Doutrina. Jesus não morreu apenas como um líder ou como um revolucionário político. Jesus morreu como Cordeiro de Deus pelos nossos pecados. Então a cruz é doutrina. A cruz é a base da pregação do evangelho. Como disse Paulo, eu não vos prego outro evangelho a não ser o evangelho do Cristo crucificado, mas que também ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo, e nele nós também venceremos, porque um dia ele voltará para buscar a sua igreja e estaremos para sempre na sua glória, no seu reino de amor e de justiça. Isso é doutrina. Irmão, isso é igreja, isso é palavra, isso é evangelho. E eu estou chateado, estou angustiado às vezes. Porque eu percebo que com muita facilidade tem gente que corresponde e que reage a pregações ou a exposição da Escritura que não são da Escritura. Glória a Deus, aleluia! E eu fico só de dizendo, meu Deus do céu. Eu não sei como é que essa pessoa pode estar glorificando numa exposição, mas eu sei que às vezes a pessoa é nova convertida, às vezes chegou agora, nasceu de novo. Para esses tem o total desconto. Mas o meu coração dói porque tem crente velho de igreja, de muito tempo de igreja, muito tempo de casa. Mas irmão,
com o coração aqui com amor e pastoral, nos voltemos para a sã doutrina da palavra de Deus. Nos voltemos para a doutrina dos apóstolos. Não abra mão disso, não negocie isso. Não negocie por nada nesse mundo, por nada, custe o que custar. Preserve a palavra de Deus. Preserve a sã doutrina. Amém? Meu Deus do céu, 7 horas já. Segundo benefício: aprofundamento da comunhão cristã. Porque está escrito o quê? Que eles eram unânimes e partiam o pão. Tomavam as suas refeições, que a refeição ali tem a ver com comida, e o partir o pão tem a ver com a ceia do Senhor. São as duas coisas no mesmo texto: ceia e refeições. E eles estavam vivendo em comunhão. Seja sincero, dá para desenvolver uma comunhão profunda vindo uma vez por semana à igreja? Sejamos sinceros, dá? Não dá, irmãos, não dá. Porque acaba o culto, a gente chega às vezes atrasado, tem que ir embora que nem doido, porque amanhã é dia de trabalho. Então, o segundo benefício de ter as reuniões caseiras, é porque a gente vai aprofundar a comunhão. Nós vamos aprofundar a comunhão. O testemunho da igreja primitiva era poderoso, não apenas em função dos milagres realizados pelos apóstolos, mas também pelo amor que os membros da comunidade tinham uns pelos outros e por seu serviço ao Senhor. Então o testemunho não era só poderoso por causa de milagres, por causa de sinais e de prodígios. A igreja era reconhecida pelos de fora pelo modo de vida que ela tinha: amor, unidade, cuidado e comunhão. Porque se só tem milagre e não tem amor, Deus não é revelado. Não é revelado. Não, eu vou provar, porque Jesus disse: se vocês se amarem assim como eu vos amei, o mundo me conhecerá. O milagre pode atrair uma pessoa para a igreja, mas só a prática do amor pode mantê-la. Eu vou repetir: o milagre pode atrair uma pessoa para a igreja, mas só o amor de Cristo sendo praticado pode mantê-la, edificá-la e transformá-la. Através da palavra, do poder do Espírito, da graça de Deus. Então a igreja aqui, as pessoas de fora olhavam para a igreja e eram atraídas. Que vida que é essa? Que amor é esse? Que cuidado é esse? Alguém mandou os cristãos venderem as propriedades? Alguém mandou eles fazerem isso? Mas está escrito que eles venderam tudo e depositaram aos pés dos apóstolos, para que todos tivessem tudo em Ninguém mandou eles fazerem. Não foi Deus que mandou, não foi Jesus, ninguém mandou. Eles foram movidos por esse espírito de unidade, de comunhão, de sensibilidade, que eles foram compungidos e começaram a vender e a depositar, a vender e a depositar. E eles tinham tudo em comum. Não tinha 10 pessoas comendo e 20 pessoas passando fome, porque eles partilhavam o pão. Não tinha uma pessoa que tinha 15 pares de sapato e o irmão que vinha todo culto com o mesmo sapato. Por quê? Porque quem tinha um ia ganhar outro. Não tinha irmão que tinha o armário cheio e o outro está com o armário vazio, a geladeira vazia. Alguém disse assim: irmão, se vira, corre atrás, você tem que fazer alguma coisa. Não, o amor é cuidado, o amor é partilha. Só na boca é lorota, só chorar também não vale. O amor é a prática, é o exercício. O amor é o cuidado, é a expressão, aleluia, é a realidade sendo incorporada na vida da igreja. Aleluia, eu sinto graça de Deus essa noite. Aleluia. O Espírito Santo nos ajuda. Nós queremos aprofundar a nossa comunhão, Senhor. Nós somos uma família, gente. E eu sei que não é fácil a gente virar isso no nosso cérebro. Porque senão a gente só se acostuma a ser uma instituição, um prédio, um lugar de encontro. Nós somos uma família. Você pode dizer isso a 2, 3 pessoas com muito amor, respeito e singeleza. Diga: irmão, nós somos família. Nós somos uma família. Tem defeito, tem problema, a gente precisa melhorar, nós precisamos ser transformados, nós precisamos crescer, mas nós somos uma família. Diga glória a Deus.
E é isso. Então o Christian Group vai fazer com que a gente aprofunde a comunhão. Você não vai se encontrar com o irmão só aqui no templo que você não conhece, às vezes não vê, não pega na mão, não sabe nem o nome. Você acha que eu sei o nome de todas as pessoas que estão aqui na igreja? Você acha que eu, pastor Hanna, pastor Joel, os pastores que cuidam, a gente consegue cuidar de todo mundo que está aqui? Não, nem deve. Mas no pequeno grupo, ali com 10, 12, 15 pessoas, você imagina a fortaleza desse negócio, irmão. Se contando diariamente. Cadê o irmão? Faltou por quê? Onde tu tá, camarada? Você foi pra onde? Quer desistir, quer nada. Vou invadir tua casa agora. Vai a turma toda lá, pega a hora, intercede, coloca a mão. Tá com problema financeiro, o grupo se reúne, ajuda. Tá com problema de alguém, leva o currículo. Foi internado, o pequeno grupo já se mobiliza, vai pro hospital, orar pela pessoa. O filho de alguém tá doente, o pequeno grupo se reúne, vamos jejuar e orar, porque Deus vai curar o seu filho. Alguém tá em depressão, o pequeno grupo se reúne e diz, nós vamos orar, vamos encaminhar para o psicólogo. É isso é igreja. Isso é igreja. Aleluia. 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 Eu disse aqui na reunião de liderança, muitos não participam porque ainda não são líderes. Mas eu preguei uma mensagem aqui na reunião de liderança sobre o coração de Barnabé, que é o coração pastoral. E eu estou pedindo, não só sobre a minha vida, eu estou pedindo um derramar do Espírito Santo sobre a igreja Comunhão Rara, para que Deus nos dê um coração pastoral. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Cuidar dos problemáticos da igreja. Porque cuidar de ovelha saudável, irmão, é a coisa mais fácil que tem. Mas o amor faz a gente cuidar de gente problemática, de difícil. Aleluia, olhar para o cara e dizer, meu Jesus, eu creio que Jesus vai te transformar, rapaz. Você vai mudar de vida. Vem para cá, vem para o pequeno grupo. Está com a gente aqui. Vai cuidar, vamos cuidar, vamos cuidar. É a gente que faz a obra? Óbvio que não. A pessoa também tem que corresponder ao evangelho? Claro que sim. A graça de Deus? Claro que sim. Mas enquanto igreja, nós vamos insistir no cuidado, no amor e na comunhão. Vou te citar aqui rapidamente. Tem muito mais coisa sobre comunhão, mas eu vou citar apenas três aspectos aqui da comunhão. Comunhão é unidade na diversidade. Porque as pessoas que pensam comunhão, todo mundo do mesmo jeito, todo mundo fazendo a mesma coisa. Pensa numa igreja cheia de raninhas. Será uma igreja insuportável. Insuportável. Pergunta para minha esposa. Conversa com ela 10 minutos, ela vai te falar. Então comunhão não é eu transformar você num raninha. Comunhão é a unidade respeitando a diversidade. Isso é comunhão. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nós estamos unidos em Cristo. O seu ministério é diferente do meu, mas nós estamos unidos em Cristo. Um é pobre, o outro é mais rico, mas nós estamos unidos em Cristo. Um é branco, o outro é preto, mas nós estamos unidos em Cristo. O que nos une não é um ideal. O que nos une não é uma filosofia. O que nos une não são as nossas preferências. O que nos une é a obra vicária, redentora e salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Nele nós estamos unidos. Então o que é comunhão? É diversidade, mas diversidade que promove unidade. Por isso que a Bíblia compara a igreja a um corpo com vários membros. Imagina um negócio assim, irmão. Imagina aí agora. Um corpo só de mão. Eu já vi uns desenhos com meu filho. Não sei se foi desenho no filme que eu vi. Que de tribulação esse negócio voando aqui, irmão. É um morcego isso aí? Tem um morcego dentro da igreja. E ele é crente, porque ele só sai na hora do culto. Rapaz do céu. Fique em paz, irmão. Voltemos aqui. Então, pense num corpo cheio só de olhos. Até viu, tem esses desenhos, né? Um monte de olho assim, ó. Que coisa feia, ridícula, né? O corpo é bonito e tem forma porque ele tem vários
membros externos e internos, cada um com a sua função, e todos são importantes. A mão não pode dizer para o pé, você não é importante. O pé não pode dizer para os olhos, você não é importante. Os olhos não podem dizer para a boca, você não é importante. A boca não pode dizer para os ouvidos, você não é importante. O rim não pode dizer para o fígado, você não é importante. Porque todos os membros do corpo são importantes. Nós somos vários membros, mas um Senhor, uma fé, um batismo e um reino. Diversidade que promove unidade e não divisão ou partidarismo. Você está entendendo então o que é comunhão? Diga amém. Glória a Deus. Unidade na diversidade. Isso é comunhão. Sabe o que é comunhão? É o que está em Hebreus 10, 25. Encorajando-vos uns aos outros à prática do amor. Comunhão é encorajar o outro irmão. Isso é comunhão. A gente se reúne para falar mal da igreja? Não, a gente se reúne para se encorajar. Se você participa de uma mesa que as pessoas estão falando mal de ciclano, de beltrano, de ciclano, de fulano, irmão, retire-se ou melhor, não se retire. Se posicione. Diga, irmão, a comunhão cristã é para a gente se encorajar uns aos outros à prática das boas obras. Está escrito lá em Hebreus 10, 25. Será que nós estamos praticando boas obras agora? Não, mas fulano fez aquilo. Sabe o que a Bíblia diz? Se você sabe que o seu irmão tem algo contra você ou pecou contra ti, vai até ele. Então você vai lá e resolve com o irmão. Não chama a turma para falar dele, de pastor, de igreja, de líder, não. Chama e se reúne para dizer assim: vamos nos encorajar o quê? A prática das boas obras. Eu te encorajo a orar mais. Eu te encorajo a pregar mais o evangelho. Vamos encorajar a amar mais uns aos outros. Vamos nos encorajar a ter uma vida mais piedosa. Vamos nos encorajar, aleluia, a sermos ofertantes da casa de Deus. Vamos nos encorajar a ajudarmos a igreja local, a servirmos a igreja local. Isso é comunhão. É quando a gente se reúne e se encoraja um ao outro ou uns aos outros. Isso é comunhão, encorajamento. E quantas vezes, eu acho que você já teve essa experiência, e eu também. Você foi na casa de alguém com o coração arrebentado, aflito, angustiado, desanimado, mas um tempo ali de mesa, você foi renovado, porque Deus colocou alguém ali para dizer: não, rapaz, lembra do Onesíforo quando encontrou Paulo? Lembra que Paulo disse: e quando o Timóteo me visitou, acho que foi Timóteo, eu fui renovado e animado no Senhor. Aleluia. Isso é comunhão, que a gente se encontra para nós nos encorajarmos uns aos outros. E lá no pequeno grupo, você pode até chegar um dia lá arrastado, desanimado, mas você não vai sair do mesmo jeito não, porque aquele grupo ali vai te encorajar, vai dizer: não, irmão, nós estamos com você, cara. Nós estamos juntos, continua, fica firme, não desista, vai para frente. Jesus te ama, nós também te amamos. Você vai ter vitória, vai passar, Deus vai dar direção, o Espírito Santo vai te dar graça, Deus vai te renovar, o Senhor vai manifestar a palavra dele sobre a sua vida. E aí a pessoa sai de lá renovada e diz: ai meu Deus, obrigado por essa igreja que está aqui perto da minha casa. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. E último lugar aqui, já vou passar para o terceiro tópico e paro. Comunhão significa auxiliar o irmão nas adversidades. Gálatas 6:2 está escrito assim: carregai as cargas uns. Irmão, tem hora que a carga está pesada? Sim ou não? Mas Deus vai colocar alguém do seu lado, ou alguns, vai colocar o ombro assim, ó. Irmão, joga o peso um pouco aqui. Tamo junto, cara. É isso. É o companheirismo. Porque às vezes está difícil, irmão. Às vezes a gente passa por cada processo, cada luta, privação, provação, perdas, dificuldades, aquela carga, aquele peso, sofrimento, dor, inquietações, família, filho, doença. Mas o pequeno grupo, ali, as pessoas vão também ajudar você a carregar a sua carga. O famoso ombro amigo. Aleluia. Oh, Espírito Santo, nos dá essa mentalidade. Espírito Santo, transforma o nosso coração. Espírito Santo, que possamos viver na prática os princípios da Tua palavra, Senhor.
que não sejamos apenas consumidores da religião, ou alguém que vem para assistir o culto e vai embora, mas que possamos ser verdadeiramente uma família. Carregai as cargas uns dos outros. É quando eu compartilho a minha dor, o meu sofrimento, o meu problema, e alguém dá um ombro amigo e diz assim: rapaz, eu não sei nem o que dizer. Porque às vezes o que a gente quer não é uma palavra, o que a gente quer é um colo. Às vezes o que a gente quer é um abraço. Às vezes o que a gente quer é um ombro amigo. A gente quer a presença de alguém. A gente quer uma mensagem no WhatsApp. Lembra do que eu falei aqui quinta-feira? Manda uma mensagem para alguém. Eu saí daqui do culto, mandei mensagem para algumas pessoas. E a pessoa me respondeu assim: obrigado, pastor, por lembrar e não desistir de mim. Porque eu falei assim para ele: você está achando que eu vou te soltar assim facinho? Vou não. Vou encher o teu saco, cara. Vou mandar mensagem toda semana. Pode ficar preparado e saiba disso. Vou ligar também, porque eu quero você por perto. Eu quero você por perto. Às vezes a gente abre mão das pessoas facilmente. Tem que se virar, vai embora. Não, irmão, eu estou aprendendo a ser pastor. Falei para vocês, né? Estou aprendendo a ser pastor. E pastor é isso. É deixar as 99 no aprisco e ir atrás da que se perdeu. Está lá. Eu tenho 99. Deixa para lá. Vou ficar com as 99. Coração pastoral, todo mundo importa. Cada vida importa. Não é, aleluia, cada vida importa. Pois não, minha filha. Joel. Tá. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor André. Amém. Deus seja louvado. Simone. Glória a Deus. Ela está dando testemunho que o irmão dela estava doente. E o pastor deu um abraço nela, que era o que ela precisava, e disse: seu irmão, Deus vai dar vitória. E o irmão dela estava no hospital, e no outro dia, depois desse abraço, dessa palavra liberada pelo pastor, o irmão dela voltou a andar e saiu do hospital. Pode dar glória a Deus? Obrigado, viu? Obrigado por compartilhar seu testemunho. Muito obrigado. Glória a Deus. Que coisa, mano. Avisa o André. Avisa o André. Olha aqui que bênção maravilhosa. Irmão, é isso. É isso. Uma vez eu li, não sei em que lugar, acho que foi na internet, que o abraço é o encontro de dois corações. Eita, coisa boa. Glória a Deus. Último tópico. Então, primeiro benefício das reuniões caseiras é a doutrina, ela é preservada. Segundo benefício, a comunhão é aprofundada, desenvolve, cresce, aumenta. Terceiro benefício, a prática da oração é estimulada. Porque está escrito que eles perseveravam na doutrina, no partir do pão e nas orações. Muito provavelmente os cristãos primitivos observavam os períodos estritos para as suas orações diárias. Tinha os períodos de oração no templo. Eles iam lá no templo conforme Atos 3:1. E na hora nona, Pedro e João subiam ao templo para a oração. Aquela é a oração litúrgica. Tinha os horários do templo do judaísmo. 3 vezes ao dia eles oravam no templo. 3 vezes ao dia. Mas além da oração no templo, os cristãos se reuniam nas casas para fazer o quê? Além da doutrina, além da comunhão, o que eles faziam quando eles estavam reunidos? Eles Eita, coisa boa é quando o povo se reúne para orar, irmão. Aleluia. Quem já teve aqui a honra, o privilégio, a satisfação, a alegria de participar de uma reunião de oração dentro de uma casa? Quem já teve? Deixa eu ver. Muita gente. Foi boa a experiência? Eita, coisa boa. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso, é sensacional. E isso que vai acontecer no Christian Group. O que vai acontecer? Nós vamos
desenvolver a prática da oração. Nós vamos estimular a prática da oração. Orai uns pelos outros, orai como igreja, orar como família. Lá vai acontecer a oração. Você vai chegar lá doente, alguém vai orar por você. Vocês vão estar lá reunidos dizendo assim: vamos orar pela compra do terreno da igreja. Vamos orar pelos cristãos perseguidos. Vamos orar pelos pastores. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar, aleluia, pelos líderes da igreja. Vamos orar pela salvação dos nossos familiares. E em grupo e em família, vocês juntos vão orar e buscar ao Senhor. Aleluia! Isso é saudável demais. Isso é vida cristã. Oração. Irmãos, nós precisamos voltar a orar, amém? Precisamos voltar para a prática da oração. Eu já disse aqui, não sei se foi aqui, se foi outra igreja, se disse aqui, eu vou repetir. Orar antes é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é comunhão. O problema é que a gente ora antes, aí Deus deu a vitória. Aí a gente ora depois. Obrigado a Jesus, resolvi o problema. E agora? Não preciso mais orar, porque a gente está interpretando oração como um apagador de incêndio, é um extintor. Veio o incêndio, oração. Apagou o fogo, abandona a oração. Oração não é circunstancial, oração é uma vida. Oração é diária, oração é constante, oração é virtude, oração é princípio, oração é mandamento, oração é prática. Quem ora tem mais profundidade com Deus. Quem ora mergulha mais em Deus. Quem ora cresce mais em Deus. Então, pequeno grupo, a gente vai fazer o quê? Nós também vamos orar. E o céu vai descer. Nada forçado. Porque o movimento do Espírito, ele não é forçado. Ele simplesmente acontece. Começa aquele fogo. Pega fogo no graveto, pega no outro, daqui a pouco vira aquela fogueira. E os vizinhos, à direita, à esquerda, à frente, atrás, dizem: o que está acontecendo aí? Marcha, barulho, que negócio que é esse? É o povo de Deus que está orando. Aí o vizinho vai dizer: o que está acontecendo aí? Você vai dizer assim: aqui em casa tem uma reunião de oração. Rapaz, meu irmão está doente, nós podemos orar pelo seu irmão? Entra aqui, rapaz, vamos orar pelo seu irmão. E ora pelo irmão, já prega a palavra. O que vai acontecer com o seu vizinho? Provavelmente ele vai se entregar a Cristo. Glória a Deus por isso. Oração, prática da oração. Se você entender o que é oração, à luz das Escrituras, eu garanto para você, sua espiritualidade não será mais a mesma. Não será. Sua vida com Deus vai mudar. Quem esteve aqui na sexta-feira? Irmão, que negócio foi aquele, Ricardo? Mas foi uma glória de Deus aqui na sala de oração das 9 à meia-noite, que 3 horas passaram-se como se fosse 30 minutos, irmão. Deus tomou a casa, foi glória, e nego ora e chora e sapateia e anda, porque só tem crente, irmão. Aí tem crente, a gente dá lugar com força. Por quê? Porque a igreja, quando se reúne para orar, é algo maravilhoso. Então eu vou desafiar você. Toda última sexta-feira de cada mês tem sala de oração aqui na igreja. Vem fazer uma experiência, depois você me conta o que Deus tem feito nesse lugar. É sensacional, é maravilhoso. Eu volto para casa, porque eu moro a 90 quilômetros da igreja. Sabe que hora que eu cheguei em casa? 3 horas da manhã. Por quê, pastor Hanna? Porque além da hora que terminou a oração aqui, agora fizeram o favor de abrir um um Burger King em São Roque, que funciona até 2h30 da madrugada. Então a gente sai da oração e vai para o Burger King. Uma mesa só de crente, comendo e dando glória a Deus. Eu comendo bem menos agora, graças a Deus por isso. Peguei um lanche daquele Júnior, comi metade. Em outra hora eu comi uns 3, 4, em menos de 10 minutos. Mas é maravilhoso, comunhão, estar junto e orar. Irmãos, aqui rapidamente, encerro agora. A oração, os benefícios da oração. Quando a gente ora, Deus nos dá sabedoria. Está escrito em Tiago: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Oração. A oração é o antídoto contra a ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é lançar? O grego ali é lançar de
diariamente. Então a oração também é um antídoto contra a ansiedade. Lançar aos pés de Jesus. A oração nos fortalece contra as tentações. Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele falou no contexto de tentação. Logo em seguida, na sequência, veio o sumo sacerdote, o exército, prenderam Jesus. O que Pedro fez? Sacou a espada e cortou a orelha do soldado. Em momentos de conflito, se você tem uma vida de oração, você não vai sacar a espada. O que capacita o crente a não sacar a espada para cortar a orelha é a oração. Você vence as tentações, porque nós somos tentados dia e noite, mas quem ora é fortalecido para não ceder às tentações do coração. E a oração aumenta o nosso senso de dependência de Deus. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Não há força em mim. Eu não consigo entrar lá. Eu não posso mudar essa pessoa. Eu não posso transformar esse coração. Eu não tenho como curar essa pessoa. Os médicos também não têm. Então quando a gente ora, o senso de dependência de Deus aumenta no nosso coração. Porque oração é, aleluia, dizer: Deus, eu dependo de Ti, porque em mim não há força. Oração não é para gente forte. Oração é para gente fraca. Essa é a frase do Hernandes Dias Lopes. Por que você ora, Hernandes? Porque eu sou fraco. Então, geralmente, quem não ora é porque se considera muito forte espiritualmente. Mas quem se considera bem fraquinho, que precisa de Deus, ele vai para a oração. Deus te abençoe. Vamos repetir os 3 benefícios? Benefício, qual o primeiro benefício? A doutrina é a comunhão é aprofundada. Terceiro, a prática da oração é estimulada. São apenas 3 benefícios do projeto Christian Group. Se coloca de pé no seu lugar. Glória a Deus.